tudo bem? Tudo de bom para vocês? Como é que nós temos na nossa política, que nós precisamos de governo para mandar? É isso aí. É. Tudo era agricultura, tudo vivia da agricultura. Não tinha emprego nenhum e nem serviço. Tudo ia para a roça. Nós levantava de manhã, cada um pegava sua enxadinha, os pais, nós e esses outros mais velhos, aí tudo ia para a roça, carpia, ensinava a gente a trabalhar. Meu pai, nosso pai, que é antigo, cavar aqueles pedaços, aquelas enxadinhas pequenas, botava o cabo, nos ensinava a trabalhar, não é? Ensinava a trabalhar, não ia para, sabe, nós não sabia nada mesmo. Nós trabalhávamos na roça e quando dava sobra que a gente ia brincar. O nosso pai não deixava naquele tempo a gente conversar, cada um ia para a roça, que pegava as enxadinhas, nós ia trabalhar. Tudo, não era um. É. Plantava toda a planta. Nós vivia da planta e a carne da gente. Naquele tempo era galinha e porco que a gente criava. O que nós plantava para viver. Uhum. Era porque nós vivia no meu tempo, quando nós criamos, a gente plantava, não tinha comércio. Naquele tempo não tinha. Me lembro para ir no boteco, naquele tempo era boteco. A vez daquele tempo, que era o boteco mesmo, né? Não tinha. Então nós ia, vai lá no boteco de fulano. Nós vivíamos da lavoura. Uhum. A gente colhia o milho, colhia o feijão e fazia as caixas e botava o feijão. Até que no outro ano, quando não dava conta daquele, naquele tempo não se vendia nada. Não tinha. Não, me lembro que nós vinha de Osório, do Morro de canoa para vir vender aqui em Osório um saco de milho era 8 e o feijão era 9. Quem é que caminhava na rua? Não é? Era tudo dentro do mato. Nós ia de lado do maquinela, da coisa por debaixo das árvores, limpava, fazia estrada, e roçava por baixo, não tinha estrada, tinha uma picada, e então eles limpavam. Então a coisa aquele, ou era de a pé ou de a cavalo. Naquele dava um temporal, era trabalho para a pessoa vir. Meu Deus. É verdade. É. Era tudo no dia de coisas lá, quando era para Porto Alegre, quando era para ir para Porto Alegre, quando ia uma pessoa para Porto Alegre, vinha de vapor, não é, pegava o trem, o coisa aqui, ia para Porto Alegre por aqui. Não tudo plantava, fazia açúcar, nós fazíamos açúcar e mel. Melado. Naquele tempo a gente fazia o açúcar em lata. Isso eles nem sabem o quê. O açúcar ligeiro? Açúcar ligeiro e fazia em lata. O ligeiro secava, fazia em lata. E o de lata era enlatado. O açúcar, tudo enlatado. Eu plantava uma planta, aquele que era como feijão e milho, essas coisas secas, mas plantava empim, batata, as coisas, e aquelas plantas que a gente tinha, a planta que aguentava o tempo colhido, não é? Uhum. Se não deixar molhar, ele não arruína. De um ano a outro ele cozinha, não é? A planta. Botava fora.
O feijão tá vendo, vamos botar fora, fazer comida para os porcos. Nós lá, eu sou agricultor puro. Nós criava porco naquele tempo, criação de gado ninguém criava. Só quem tinha um puteiro que criava aí uma juntinha de boi, uma vaquinha de leite. Era só para aquela família dele. Cada um tinha uma vaquinha de leite, que aquele que não podia, então ele tomava era café preto. Aí moía aquela cana com boi, botava num forno, fazia aquele melado, e nós ia para buscar o falecido do meu avô, foi ele que trabalhou com isso. Estava ali, criava aquela lote de criança e neto, não é? Vamos lá pro papo. Hoje eu fui criado assim mesmo. Eu não nego nada para ninguém. Eu fui criado. Eu fui criado em campo, eu não fui criado em praça nem em cidade. Eu conheço porque caminhei. Muito pouco que caminhou como eu já caminhei. Eu jogo com quem quiser. Aonde eu fui, tem muita pessoa que nunca foi, né? Ele disse que ele foi lá porque tem a letra. Não é assim, senhor? Lá porque conhece lá por a letra. Mas eu conheço lá aonde eu andei, como é que passa, como é que é. Como é que é de onde eu andei já. Era não tinha praia, era picada. Ia no mar, ia buscar marisco lá no mar, aqueles velhos, do tempo da meu avô, da nossos velhos, dos velhos, eles iam buscar marisco lá. O marisco naquele tempo dava assim a lua cheia. Eu não sei se vocês já viram. Dava ali a lua cheia e a nova, o marisco naquele dia, naquele tempo, vinha a beira do mar, fica que nem uma peneira. De tanto que tinha, não? Não, assim, você agarrava, nós, quando eu me lembro, agarrava nós ia por a beira do mar, a marisco estava assim, nós agarrávamos umas caixas e a gente ia rapando assim para trazer para casa. O marisco. Marisco, assim na beira da praia. Quando ele sai naquele tempo, porque não sei se o bicho de certo naquele tempo criava, não tinha medo. Agora eles botam veneno, botam porcaria. Não é de certo que o bicho não se alimenta como ele era. Ele vinha para a beira da praia, na beirada, assim, na beirada. Aquilo tapava ali, que ficava vermelhinho. A gente agarrava uma coisa, rafava assim, enchia as latas, um saco de marisco. Mas marisco, hoje não tem mais nada, porque já limparam tudo. Não tem mais mesmo, não é? Quem é que acha mais marisco? Só os graúdos. Era só pegava os graúdos. E tudo plantava naquele tempo, ali o vapor ia ali, e pegava aquela colheita que as pessoas levavam, ia de barco, vinha na lagoa e ia por aqui. Ia por a lagoa aqui para largar lá em Porto Alegre a mercadoria, não é? Lá em Porto Alegre? Em Porto Alegre, ia tudo embarcado no navio, nos barcos. Naquele tempo era barco que eles diziam, hoje não, era barco, não é? Que levavam tudo para Porto Alegre. Aquele plantação e coisa, criava porcada em cima lá na Barra do Ouro, eles levavam o porco de a pé lá para o matador
lá em Porto Alegre, que tinha um matador lá, que naquele tempo que ninguém vendia, ninguém matava nada, não é? Matava para comer. Era, engordava aquela porcada e tocava ali a pé, aquela porcada aqui, aqueles que eram gordos, cansavam, eles deixavam descansar, refrescar e viajavam mais era de noite, com os porcos, né? Dava o sol, o porco cansa, o porco gordo, cansava, eles ficavam ali. Eu criei para nós, na minha. Eu me criei criando porco naquele tempo, a carne naquele tempo. Quem é que viu um? Eu me lembro, eu era grande já. Quem é que matava uma rei? Gado não matava? O gado era grande demais, né? Não matava a reis, matava o porco para gastar. A reis tudo era sorto. Tudo era sorto. Se o senhor tinha um lote, um vácuo ou um cavalo, deixa aí que ele vai se criar. Era assim. Então, o bicho era surdo, não, ninguém criava, ninguém tapava nada. Quando veio o arame, foi a nossa desgraça. A nossa desgraça quando eles começaram a trazer arame para tapar. Que tudo era aberto. Tudo fazia a casa dele lá, e fazia a casa dele lá. A dona fulana, eu vou... Tinha um lote de vinho naquele tempo, criava lote de vinho, não era um nem dois, como agora, não, 5, 6, 10, 8, não era? Naquele tempo a mãe criava, não era? Não, meu Deus! E quem é que trouxe os arame? Quem é que botou os arame? Foi os estrangeiros, quando vieram, que ninguém sabia nada. Então, se tu tapar isso aqui, é teu. Que mandava era os primeiros que vieram primeiro, que o Moçambique era a raça lá africano. Africano foi o primeiro que veio primeiro os africano. Tudo foi dançado começou Moçambique por lá da África. Foram buscar para montar como nós temos montado agora está diferente. Agora está muito diferente. É isso aí. Eles pediam, né, quer dizer, que eles tiravam tudo a esmola. Tudo, não é? De Parmari, tudo, até Capão lá da Canoa. Capão da Canoa, isso tudo a vida foi. Maquiné, tudo tirava a esmola. Naquele era um tostão, R$100, R$300. Quando era na Sanzala, então eles faziam, cada lugar era vamos dizer que fosse uma família. Então, quando fazia o baile lá na sociedade dele, vinha um do outro visitar o outro, como nós vamos. Não é assim? Foi assim. Assim. E aí vinha gente de outras fazendas? Vinha dos outros escravos, vinham visitar aqueles outros escravos. Aí eles não mandavam. Quando dava aquela festa dele, não sei se era 2 ou 3 dias, ou era uma semana, não sei o quê, aí aqueles escravos, a minha avó sempre contava, que aí eles vinham ali ficar aquele dia, quando chegava aquele tempo, os escravos que eram da área que iam lá se apresentar, tudo lá para o senhor, não é?
o senhor e a senhora, porque a quem mandava não era só um homem, não era só homem, era a mulher que mandava, era a senhora, não é? Aí um dava uma vez, os fazendeiros, às vezes quando estava a festa pronta, às vezes um dava uma vaca, um boi para carnear, para fazer a festa do Moçambique. Tudo ganhava. Agora não dou mais nada para ninguém. Não, o que quiser ia. Que eu ia, mas que ia lá na festa do Moçambique era separado. O branco ia na sociedade dele e a nossa festa, era de separada, não era? O nego naquele tempo, eu me lembro, para olhar uma branca, naquele tempo, Deus o livre. A festa, nós dançávamos Moçambique, eu dancei Moçambique, o meu pai dançou Moçambique, eles, o tal Lula, que era o que administrava o Moçambique, o Lula. Né? E quem é que ensinou para o senhor a dançar Moçambique? Foi aí, o meu pai se criou, dançava Moçambique. Quando nós ficamos grandes, nós começamos a vir na festa, dizendo, vamos na festa da nossa Rosário. Então nós via que era aquela guri novo. A gente chegava aí, botava uma maçacaia, a maçacaia na perna e o guiso, maçacaia e guiso na perna quando eu aprendi a dançar. Tudo dançava era com guiso e maçacaia. E ainda existe o lugar que eu tive num lugar que existe o guiso, que se preciso buscar os guisos. Tem que, tipo, Moçambique agora não está como era, mas tinha que, tudo era dançava, tudo tinha o guiso para dançar e a maçacaia era de balaia. Então, de pendurava aquilo junto, na perna.